Olá pessoal que me acompanha aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer o meu planejamento de trabalho pessoal junto aqui com vocês para essa quarta-feira, dia 3 de novembro. Ontem eu gravei um vídeo comentando sobre o meu primeiro dia de trabalho, que é hoje, terça-feira, eu estou gravando ainda, e comentei que era mês de outubro, tá? Foi mal a minha falha, nós estamos no mês de novembro, passa muito rápido, então é complicado. Pra gente que faz vídeo diariamente, praticamente aqui, embaralha a minha cabeça, tá? Vou comentar antes disso, antes de fazer esse meu planejamento pessoal para essa Champions League e os outros jogos de quarta-feira, dia 3, vou comentar sobre o dia 2, onde eu tive uma queda de internet praticamente até a hora da segunda leva de jogos, não consegui acompanhar a primeira leva de jogos, tinha internet, mas era um sinal muito fraco, não conseguia assistir as streams e resolvi não clicar no mercado até aquele momento, porque não valia o risco financeiro. Né? Imagina eu estou dentro do match odds com uma stake cheia, não consigo fechar a posição, tomo um gol, ou tem uma bola parada onde eu fecharia a posição, não consegui fechar, poderia ter um prejuízo grande. Então eu preferi não clicar no mercado até a situação normalizar, e ela veio se normalizar nos jogos das 17 horas. Tá? Bom, tivemos o Wolfsburg vencendo o Salzburg, situação de grupo aqui facilitou um pouco a vida do Wolfsburg, tá? Apesar de que eu achei o ritmo do jogo bem acelerado, poderia ter saído um pouco mais de gol aqui, eu dei uma olhada nos compactos agora, estava bem acelerado. O Chelsea praticamente mandou no jogo contra o Malmo, eu não vi assim, do que eu estava olhando aqui dos melhores momentos, eu não vi quase nenhuma chegada de muito perigo do Malmo. Esse jogo o Chelsea produziu para ganhar de pelo menos uns 3-0, tá? De pelo menos. Mas foi 1-0 só, eu tinha um back aqui no Chelsea, mas como eu não vi o jogo, eu não sei se deu padrão, porque eu vi os melhores momentos, então eu vi várias situações de perigo do Chelsea, mas o que o pessoal do Leitura lá do Discord comentou comigo é que tinha um padrão muito grande de favoritismo aqui, de superioridade do Chelsea, mas esse gol do Chelsea só saiu com o Ziyech lá aos 56, então deve ter apresentado padrão de back, mas o gol não saiu. Acontece, não é toda vez que tem padrão de back que o gol vai sair, tá? Deixa eu eliminar aqui, já vou eliminar também o jogo do Vila Real com o Young Boys, que eu não consegui acompanhar, foi 2-0 pro Vila Real. Onde é que tá esse jogo? Tá aqui, ó. Aqui minha internet já tinha voltado, mas eu não consegui abrir tantas streams assim. O jogo do Barcelona com o Kiev, jogo muito espaçado, principalmente na segunda parte. Eu trabalhei o over à frente aqui, comentei com vocês que eu iria tentar buscar gol se eu tivesse espaço entre as linhas do Kiev, e tinha. Aí eu sei que a qualidade desse jogo era muito duvidosa. O Barcelona falta um atacante decente no Barcelona. A gente até estava comentando, putz, por que o Barcelona não tenta trazer alguém lá da base, das canteiras ali, porque o Barcelona geralmente produz muito jogador de volante, de meio, mas atacante não sobe tantos, né? Mas infelizmente não tinha ninguém ali, o Ansu Fati teve que fazer esse gol aos 70 minutos, FreeBT, a minha posição foi uma posição até relativamente fácil de se gerenciar, foi um gol que saiu cedo, pagou muito bem. Eu fiquei freebetado por uma situação de praticamente 200 e poucos % de lucro sobre o investimento, mas não veio o segundo gol. O Barcelona teve chance, o Dembélé entrou, e é impressionante como um Dembélé que vale 80 milhões de euros não consegue produzir absolutamente nada. E o Kiev, coitado, Kiev deitou essa vaca, né? Infelizmente. Foi um jogo excelente para o Barcelona em relação ao resultado. Eu havia comentado sobre esse jogo aqui, ó, que tinha tudo a ver com o outro. Eu imaginei que o Benfica ia para esse jogo para tentar conter o Bayern. E o Benfica começou o jogo para cima do Bayern, querendo fazer um jogo frente a frente, um jogo de trocação. E cara, óbvio, você fazer um jogo de trocação com o Bayern, você pode até marcar, porque realmente o Pamecano falhou de novo em algumas situações. O Bayern está deixando muito espaço entre as linhas, principalmente jogando com uma linha alta, mas você tem um time do Bayern que às vezes ataca com 7 jogadores. 7 contra 3, teve uma situação ali de impedimento, foi absurdo o volume de jogo do Bayern. Um time que mesmo ganhando de 4 gols está lá marcando pressão. E aí você foi para trocação com o Bayern, você toma o primeiro gol, fica difícil. O Benfica até chegou a abrir o placar, mas estava impedido, coisa mínima. Talvez aquele gol, se o Benfica fosse validado, o Benfica teria recuado e segurado o jogo, mas o Benfica acabou saindo para jogar. Achei que o Benfica, mesmo ali no seu campo defensivo, deu muito espaço para o Bayern, tinha muita facilidade de passe. E aqui, na minha opinião, esse padrão de back Bayern, ele era um pouco difícil, porque como eu falei, o Benfica quis fazer um jogo de mais trocação, então, na minha opinião, era mais indicado para uma goleada
para quem tem método, ou para o mercado de gols, igual eu tinha comentado ontem. Eu fui pegar um limite aqui, que foi quando estava 4-2, eu peguei esse gol do Lewandowski, já estava tarde já, mas era um jogo que não parou em momento algum, então eu peguei esse limite. Foi uma entrada assim, certeira, esperei para entrar nela, não quis fazer mais nenhuma outra coisa aqui, tá? Então eu fiquei free betado no Barcelona, peguei esse limite do Bayern, e o outro jogo que eu estava acompanhando foi Atalanta United. Este gol aqui do Duvan Zapata saiu antes de eu entrar no mercado. Eu queria ter entrado no over à frente, mas o Zapata acabou marcando o gol 56. Não tinha odd para mim ainda. E eu fui entrar nesse mercado de gols lá no final, no limite. Já estava bem alta essa odd. E mais um gol aqui do Cristiano Ronaldo para desafogar, né? Porque parecia que a Atalanta iria fazer o terceiro gol. O United estava indo para cima, desajeitado, sem muita qualidade. O Solskjaer de novo ali tendo problemas para organizar o time, e o Cristiano Ronaldo de novo salvando a pele do Solskjaer e deixando a Atalanta numa situação complicada, né? A Atalanta chegou a estar na liderança do grupo, o Villarreal venceu e a Atalanta tomou um empate em casa. Agora vai ter que jogar confronto direto com o Villarreal em casa e ainda visita o Young Boys ainda para tentar essa classificação, tá? O United está vivo, mas é aquela coisa, tá sempre na continha do chá, sempre no limite, naquela, sabe, sempre jogando no limite, assim. E isso, aqui eu comentei isso lá no Betcash. Aqui no Brasil esse tipo de time é taxado como copeiro, mas lá na Europa você tá sempre no limite para vacilar, se uma hora você vai acabar vacilando. E eu não sei se o United vai longe nessa competição jogando assim, só dependendo do Cristiano, né? A defesa do United continua muito fraca. Então, dado, como eu falei no áudio lá no meu Telegram, se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo. Dado as proporções de problemas com a internet, e eu aqui, para quem não sabe, estou morando no sítio, moro numa distância considerável para a cidade, é uma zona afastada, e eu uso 4G, né? Ainda contratei uma empresa satélite que me pediu vários dias úteis para poder instalar, então eu ainda estou usando um 4G. Então, para mim, é uma situação mais complicada. Quando essa internet vacila, eu tenho que segurar a mão, né? Trabalhar no mercado de gols é até mais tranquilo. Agora, quando é match odds, eu prefiro evitar. Então, acabei não fazendo muita coisa aqui em relação a isso. Os outros resultados que eu não vi, por exemplo, eu não acompanhei o jogo do Lille com o Sevilha. Não acompanhei muito o Juventus com o Zenit. Só o final. Consegui pegar esse gol aqui do time do Zenit, mas com uma moeda bem menor. Já estava uma odd ali quase a 4 no limite quando eu entrei. Jogo muito corrido no final. Juventus acabou goleando. Jogo completamente diferente do primeiro jogo, né? Aquele espelho que a gente fala, 1-0 da Juve lá na Rússia, foi completamente estranho aquele jogo. Aí você tem um 4-2 aqui, aí sim, com o Dybala ganhando 10 no SofaScore. O Dybala, quando não machuca, a Juventus tem um reforço incrível. E o último jogo que eu trabalhei nesse dia de hoje foi Atlético Paranaense e Flamengo. Muita gente falando, o Flamengo tem jogo atrasado e tal, e aí? Empatou com o CAP. Esse jogo eu tinha separado para um match odds. Foi muito nítido, muito nítido. O segundo tempo, onde o Flamengo tinha aberto 2-0 no primeiro tempo, o segundo tempo só deu CAP. Esse primeiro gol aqui do CAP foi muito nítido de ser pego em lei ao Flamengo no match odds. Leitura claríssima, tá? E esse último gol aqui do Bissoli aos 95 valeria estar no limite também, tá? Para quem pegou o primeiro gol e tentou uma alavancagem, valeria estar no limite, valeria tentar buscar uma virada do CAP. Foi uma situação muito clara de match odds, e mesmo eu com uma internet fraca, aqui como era uma situação de alavancagem, ainda consegui me expor no match odds também, tá? Bom, Série B eu prefiro não comentar porque eu tenho pouco conhecimento. Vamos falar então do dia 3 de novembro, já comentamos tudo sobre a Champions, já falamos sobre esse dia 2, felizmente foi um dia muito bom, mesmo com os meus problemas aqui de conexão. Espero que tenha sido para você também e vambora. Deixa eu deletar os finalizados. Começamos com Milan e Porto. Eu não consegui acompanhar tão bem assim, com tantos detalhes, o primeiro jogo entre eles, Porto e Milan, que foi 1-0 o jogo de ida. Se eu não me engano, foi gol do Luiz Dias. O Porto não está numa situação tão difícil ainda nesse grupo, ainda tem muito campo para poder se classificar. Portanto, o Porto não necessariamente precisa vencer esse jogo, seria muito bom se voltasse com a vitória, mas não necessariamente precisa vencer.
porque o Porto ainda pega o Atlético de Madrid, se eu não estou enganado, em casa, e ainda pega o Liverpool na Inglaterra. Ainda tem chance. O Milan é que já está numa situação muito difícil. Mesmo que vença o Porto, vai ter que torcer depois para uma vitória do Liverpool para tentar buscar uma segunda colocação do grupo. Então esse jogo, na minha opinião, ele vale muito mais para o Milan, e o Porto poderia até considerar aqui um empate como um bom resultado, dadas as devidas proporções. Mas o Porto, obviamente, tem time para bater o Milan, assim como bateu em casa, tá? Para mim, isso aqui é jogo de match odds. É um jogo difícil para gols, talvez seja um jogo truncado. Então a gente pode ter aqui, com essa cotação de 2 do Milan, é uma cotação que tem total cabimento aqui para uma correção. Se o Porto começar com várias situações de perigo e o Milan não se encontrar, essa odd pode corrigir, expectativa e realidade. Mas também podemos ter um Porto mais recuado, mais contido, dando um padrão de lei ao próprio Porto, caso o Milan comece muito bem. O que vai fazer essas posições de match odds ficarem arriscadas são contra-ataques. Então, se eu tenho um Porto melhor, mas o Milan estoca em contra-ataques, é perigoso. Se eu tenho um Milan melhor, mas o Porto consegue estocar em contra-ataques, é uma situação perigosa. Então, tudo isso a gente só confirma na leitura de jogo, e para isso eu venho para trabalhar um possível match odds aqui, tá? Não vejo, sinceramente, não vejo favoritismo nesse jogo. Real Madrid e Shakhtar, o primeiro jogo entre eles, se eu não estou enganado, foi uma goleada de 5-0 do Real Madrid, show do Vinícius Júnior. O Shakhtar irreconhecível. Na verdade, o Shakhtar eu nem sei se deveria estar aí. Eu tinha comentado isso com o pessoal do Betcash. O pré-Champions, o jogo de eliminatória contra o Mônaco perdeu muito gol. E o Shakhtar se classificou com um gol no final, que foi brotado mesmo, foi aquele gol parido. E o Shakhtar confirmou essa má fase, perdendo para o Sheriff Tiraspol fora de casa. Depois, se eu não me engano, além dessa goleada com o Real Madrid, ainda veio a perder, foi 0-0 com a Inter, ainda conseguiu um 0-0 com a Inter, mas é muito difícil confiar nesse Shakhtar. Essa cotação de 1,22 do Real, ela não me agrada, tá? Por quê? Toda vez que eu tenho um time super favorito, com essas cotações mais baixas, mas que a defesa não me passa confiança, eu tenho geralmente eu costumo evitar. Eu prefiro às vezes um time que não tem um ataque tão bom, mas que tem uma defesa mais sólida, como é o caso da Juventus em algumas situações, tá? Hoje, por acaso, fazendo um parênteses, o ataque da Juventus foi muito bom, tá? Mas geralmente a Juventus tem problemas de ataque, mas tem uma defesa um pouco mais sólida. O Real Madrid não. O Real Madrid tem um bom ataque, passa confiança, Vinícius Júnior, Benzema, pode entrar o Asensio, enfim, mas defensivamente eu acho que o Real Madrid peca bastante. Então eu tenho um pouco de dificuldade, eu não vou trazer esse Real pro back. Historicamente, na Champions, o Shakhtar é um time que complica muito a vida do Real Madrid. Se a gente puxar o histórico aqui, nos últimos jogos, o Shakhtar venceu fora de casa o Real por 3-2, foi aquele jogo que o Real Madrid tomou contra-ataque pra caramba. Tem aqui um jogo do Shakhtar vencendo o Real Madrid também no ano passado, o jogo da volta 2-0, e aí o Real Madrid ganhando lá fora de casa por 5-0 nessa fase de grupos ainda. Então fica difícil esperar uma facilidade assim para o Real Madrid, sabendo que o Shakhtar costuma complicar a vida do Real fora de casa. Para esse jogo, eu acho que eu venho para o mercado de gols, pela necessidade do Shakhtar. Real Madrid e Shakhtar. Deixa eu ver se eu consigo escrever certo. Shakhtar. Acho que é assim. Tá? O Shakhtar não está eliminado ainda. Se vence o Real, vai a 4. Pega o Sheriff em casa, se vence, vai a 7. E ainda enfrenta a Inter na Itália. Tá? É difícil? É difícil? É impossível? Não. Tá? Então a gente tem que considerar isso. E obviamente que se o Shakhtar sair atrás do placar, a gente tem um mercado de gols ainda melhor, porque é um time que deve se expor. Tá bom? Borussia Dortmund e Ajax. De novo, o Haaland fora. Se eu tenho o Haaland fora, é muito provável que o Dortmund acabe se complicando aqui, mesmo que seja um time que cria bastante. O primeiro jogo entre eles, o Ajax venceu por 4-0, o Dortmund tomando goleada fora de casa. E esse jogo, de novo, sem o Haaland, eu acho muito difícil o Dortmund conseguir ter assim um jogo perfeito, sabe? Tipo, não falhando atrás, porque o Dortmund é um time que falha muito lá atrás, e tendo a parte ofensiva assim limpa, jogando muito bem. Provavelmente a gente vai ver o Ajax, na minha opinião,
tendo uma superioridade de novo contra o Dortmund, e esses gols do Haaland vão fazer muita falta. O Haaland que esteve nesse jogo da ida, muito apagado, não conseguiu, não sei se lesionou nesse jogo, mas não conseguiu produzir tanto, e nesse jogo da volta sem o Haaland, ofensivamente o Dortmund vai sofrer bastante. Mas esse jogo especificamente, como ele está muito parelho, ele pode ser um bom jogo para match odds, desde que a gente não tenha de novo essa incidência de contra-ataque. Porque mamar um gol aqui de contra-ataque das duas equipes que são muito velozes é muito complicado. Então, para eu me expor no match odds desse jogo, eu prefiro e eu preciso de uma leitura clara de superioridade. Mesmo que seja uma superioridade que fique trocando espaçada, com mais de 15, 20 minutos, ou seja, um tempo de outro e tal, mas eu preciso dessa superioridade. Se eu tenho uma superioridade, mas uma defesa mal posicionada, que cede espaço para contra-ataque, expor no match odds é um risco muito grande, que não valeria a pena, aí eu me direciono para o mercado de gols, tá? Mas inicialmente, sem o Haaland, eu prefiro trabalhar uma hipótese de buscar um match odds, independente de quem seja o superior aqui, até porque o Ajax, com a classificação que ele tem de 9 pontos, não necessariamente precisa vencer, tá bem tranquilo, né? Mas eu preciso de um time realmente superior contendo o contra-ataque. Se não, aí eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Então, inicialmente, eu venho para cá, Dortmund e Ajax, mas eu vou colocar aqui também, caso eu mude, caso esse jogo me dê leitura, eu vou trabalhar o mercado de gols. Lembrando, o mercado de gols desse jogo, ele está muito mais direcionado para um ataque do Ajax, que é muito qualificado, do que, obviamente, para um ataque do Dortmund, que está desfalcado, e é um desfalque, assim, imprescindível, beleza? Digamos que até insubstituível. Fechou? E os cachorros estão querendo entrar aqui. Tá chovendo. Mesmo grupo, Sporting e Besiktas. Não tem muito o que falar nesse jogo, não tem muita volta a dar, como diz os nossos amigos portugueses. O Sporting é muito mais times que o Besiktas. O Besiktas é muito desorganizado, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. O primeiro jogo foi uma goleada do Sporting, mas foi uma goleada de um jogo que parecia que ia ser 3-3, né? O Sporting fez, se eu não me engano, 2 gols de cabeça com o Coates, se eu não estou enganado, e mais uma situação de cabeceada do Coates que resultou num penal. Ofensivamente, o Besiktas é desorganizado, mas vai para cima igual maluco e deixa muito espaço lá atrás. Um time que marca mal, se posiciona mal. Se o Sporting quiser, ele devolve essa goleada aqui. Por quê? O Sporting precisa vencer? Precisa, né? Se abre o placar, o Besiktas vai se expor com certeza. Deve estar cheio de desfalque, mas vai se expor com certeza. A gente tem um Sporting podendo golear de novo. Mas aí a gente precisa do primeiro gol. Porque se for do Besiktas, pode ser que esse jogo fique fechado. Pode ser que esse jogo tenha a tendência de ter menos gols. Se for do Sporting, como o Besiktas é um time meio maluco, provavelmente ele vai se expor bastante aqui. De olho nas bolas paradas do Coates, tá? É um cara que se posiciona dentro da área como ninguém. É um jogador muito importante para o time do Sport. Sem ele em campo é muito difícil. Deixa eu ver se ele já está aqui, ó. Tá com 8 de média nessa Champions, pelo amor de Deus. Eu acho que eu venho pro mercado de gols e aí eu vou abrir aqui esse precedente Besiktas para uma possível saída na frente do Sport. Sporting abrindo o placar. Isso facilitaria bastante aqui o mercado de gols, na minha opinião, tá? Liverpool e Atlético de Madrid. O estilo de jogo do Liverpool hoje, de chamar o time adversário para jogar, faz com que esse jogo seja um pouco perigoso para trabalhar no match odds, né? O primeiro jogo o Liverpool abriu, se eu não me engano, 2-0, deixou o Atlético de Madrid empatar e depois acabou vencendo. É uma situação que o Liverpool já está praticamente classificado, tendo o Milan perdido todos os seus 3 jogos, mas é um jogo que eu tenho, obviamente, uma tendência maior para o lado do Liverpool. O que me tira dessa possibilidade de buscar um back Liverpool é o jeito que o Liverpool gosta de jogar, que é sempre deixando o adversário jogar também. Como a gente tem o Salah numa fase excepcional, talvez hoje o Salah, dependendo do resultado dessa Champions, até brigue por uma bola de ouro. Não sei se dá tempo ainda, mas o Salah tá jogando assim, um absurdo. Se o Liverpool me convencer de que nesse jogo especificamente ele está se compactando bem, está recuperando a segunda bola, eu posso buscar esse back Liverpool. Mas é só nesse cenário. Se ele trouxer o Atlético de Madrid para jogar junto, aí eu prefiro ficar de fora, tá? Eu nem vou trazer para cá para não dar tanta vontade assim. City Bruges.
Tem muita coisa para fazer aqui? Acho que não, né? Manchester City e Bruges. É muito difícil o Bruges conseguir roubar ponto do City aqui na Inglaterra. Mesmo que eu tenha um Bruges precisando e ele precisar muito, mesmo que isso aqui até seja um confronto direto, porque o Leipzig perdeu os 3 jogos que disputou, a gente pega o confronto de ida, foi 5-1 para o City, sem fazer força. Sem fazer força. Com todo respeito ao time do Bruges, não consigo dizer que o City vai golear de novo, mas que a gente provavelmente vai ter um padrão de back City aqui, é muito provável, tá? O que tem que ser considerado é, você tem padrão, tem método para trabalhar essas cotações? Se sim, beleza. Se não, não vale a pena. Se você é um cara que vê os meus vídeos e gosta de pegar o Notion aqui do lado e fazer múltipla, não coloque o City na sua múltipla. Essas cotações não têm valor para entradas a punter, na minha opinião. Agora, se você trabalha no trading, você trabalha momentos de superioridade, não tem problema nenhum você trabalhar em backseat. Se você já fez o meu curso, provavelmente você vai saber que a movimentação do mercado em um super favorito que está aplicando superioridade, às vezes até um massacre, o mercado é completamente aceita completamente esse tipo de situação e não mexe. Então você tem uma estabilidade. Tendo estabilidade, muito provavelmente você vai pegar esse gol sem tomar muito prejuízo, mas você tem que ter leitura de jogo, tá bom? Leipzig e PSG, Messi não joga, tá fora. A gente tem a volta do Neymar, que não jogou o primeiro jogo. Esse primeiro jogo aqui, que me traz na memória, é o penal perdido pelo Mbappé no final do jogo, onde eu estava no overlimite, mas tudo bem. Defensivamente o PSG não me agrada. Ofensivamente, com o Neymar em campo, é bem provável que a gente tenha um PSG jogando no contra-ataque com muita velocidade. O Leipzig precisa do resultado, então é um time que deve se expor e deve ceder espaços. E com isso eu venho para trabalhar o mercado de gols, tá? Não vou buscar o match odds aqui pelos riscos de contra-ataque que esse jogo provavelmente vai me dar, principalmente se eu tenho o Leipzig com a bola com a linha alta. O PSG provavelmente vai judiar bastante do Leipzig aqui, tá? E o Sheriff Tiraspol contra a Inter. No último jogo entre eles, eu tinha comentado que eu acreditava na Inter, que a Inter provavelmente, se saísse na frente, iria expor o Sheriff Tiraspol a uma situação que ele não tinha vivenciado ainda, que era estar atrás do placar. E foi assim mesmo. A Inter abriu o placar, o Sheriff se desorganizou, foi pra cima igual um louco e acabou tomando... Não foi uma goleada, né? Foi 3-1. Mas acabou tomando mais gols e a Inter teve um volume ofensivo muito grande. Podemos ter um back Inter de novo aqui? Podemos. A Inter não está classificada ainda, precisa da vitória. O Sheriff em casa, sim, é um time forte, já venceu o Shakhtar, mas com todo respeito, o nível aqui são prateleiras completamente diferentes. Se a Inter botar a bola no chão, meu amigo, não tem conversa. Pode sim tomar gol aqui, mas se a Inter aplicar uma superioridade, eu vou estar back a Inter sim, tá? Sheriff, é assim que escreve? Sheriff, é assim que escreve. Eu provavelmente vou estar back a Inter, sim senhor. Finalizando aqui a Champions, então tentar estar dentro, obviamente, somente de situações muito claras, tá? Espero que eu não tenha problemas com a internet. Na Série B a gente tem um Curitiba contra o Operário. O Curitiba em casa é um bom mandante, 9 vitórias em 16 jogos. O Operário fora de casa começou muito bem a Série B, né? O Operário, mas não tem sido tão bem assim nesse final de competição. O time do Curitiba nos últimos jogos, olha, o Curitiba vem jogando bem dentro de casa, só perdeu para o Cruzeiro. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos jogos, sem ser dentro de casa, vem de um empate com o CRB e uma vitória para o Sampaio Corrêa. É um time que oscilou bastante depois que atingiu a primeira colocação, né? E não perde essa primeira colocação, impressionante. E o Operário, os últimos jogos do Operário fora de casa foram 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E, de maneira geral, ele vem de 2 vitórias contra CSA e contra Avaí. Tá? Confronto difícil para o Curitiba, não vejo tanta facilidade assim não, apesar dele ser um bom mandante. Difícil, Série B, odd abaixo de 1,80. Isso aqui, que isso aqui? 1,44, 1,50 odd do Botafogo na Série B. Contra o Confiança, Botafogo é o melhor mandante com 13 vitórias em 16 jogos. É esse desempenho em casa que está fazendo o Botafogo voltar para a Série A.
por enquanto, né? Porque fora de casa o Botafogo é o 14º. E o visitante Confiança só tem 3 vitórias nos últimos 16 jogos, né? Fraco. Ó, Botafogo... Ó, o que eu cliquei aqui? Aqui, ó. Botafogo em casa neste campeonato, nos últimos jogos, 1 derrota apenas pro Avaí. O resto, 5 vitórias. O Confiança fora de casa, olha, vem de 2 vitórias. 3 vitórias e 1 derrota o Confiança nos últimos jogos. E o Botafogo, 2 vitórias e 2 empates. Cara, essa odd do Botafogo não me desce, cara. Mas eu não venho pra trabalhar a lei Botafogo, né? Mas uma coisa é certa. Aqui no Brasil, uma odd 1,44, ela é muito mais contestável do que na Europa. Principalmente se tratando de Série B. Porque 2 ataques bons e bem executados do Confiança, essa odd do Botafogo, ó. Eu não viria para fazer back Botafogo de jeito nenhum, apesar de achar que o Botafogo pode vencer sim por conta da fraqueza do adversário. Aí, ó, falando de odds 1,45 no Brasileiro A e B, mais um. O Galo é líder. Dentro de casa, o melhor mandante. Só perdeu 1, tomou 8 gols apenas. O Grêmio vem daquele resultado horrível contra o Palmeiras. Tem chance pra caramba de cair pra 2ª divisão. Mas o Galo merece essa cotação de 1,45? É difícil, hein? Só que aqui a diferença é o seguinte. Na Série B, a confiança no Botafogo é muito menor do que a confiança do Galo na Série A. O Galo tem confiança do mercado para ter uma cotação baixa. E eu não concordo com essas odds baixas no Brasileiro, nem do Galo, nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Mas a diferença na liquidez é nítida. Quando você tem um Galo jogando mal, essa odd sobe, pinga gota. Ela não explode, igual provavelmente aconteceria com a do Botafogo. Então a gente tem que saber a expectativa, né? O Grêmio tá bem no início do jogo, vou enfiar dinheiro ler o Galo. Vai mexer o mercado? Você vai ser recompensado pelo risco que você está assumindo? Porque você sabe que o Galo joga muito bem de forma reativa, né? O Grêmio não tem muita escolha aqui, irmão. O Grêmio sai na frente e segura, ou se sair atrás, provavelmente mama mais. Jogo dificílimo. Eu, se tivesse que trabalhar alguma coisa nesse jogo, trabalharia match odds lá no finalzinho. Sabe aquela necessidade de fazer um gol? Uma bola parada. O Galo tem jogado muito bem nas bolas paradas. Porque mercado de gols aqui pode ser complicado, né? Porque tem aquele nervosismo do Atlético. O Flamengo empatou um jogo atrasado. Se o Atlético vencer o Grêmio, já abre uma vantagem do cacete. É muito provável que o Atlético seja campeão, mas tem aquele nervosismo, né? Então, se o Grêmio sair na frente, vai tentar fechar. E se fechar contra o Galo, provavelmente vai tomar a virada. É um jogo onde o Grêmio não tem como correr, né? Não tem. Eu ficaria com o match odds aqui, tá? Eu provavelmente trabalharia o match odds. Se der padrão de back Galo, provavelmente é ali que eu vou estar, ou Lei Grêmio, independente. Eu trabalho muito bem essas cotações mais altas. Ou se for um jogo que o Galo esteja sofrendo muita dificuldade, eu não vou me expor em Lei Atlético. Acho que é um risco que não vale a recompensa, tá? E talvez mexer nesse jogo no final, buscando uma alavancagem. Fechou? É isso então. 3 de novembro, Théo. Novembro. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever neste canal. Se você não tem conta na Betfair, o link está aqui para você abrir, ganhar um bônus de 200 mangos. E a gente se vê para Europa League. Quinta de Europa League, Conference League. É uma delícia, cara. Tem jogo para todo quanto é lado. Mentira. É difícil pra caramba de trabalhar. Bons jogos. Segue o método, segue a gestão. Não tenha pressa de crescer a banca. Para de olhar para o valor da sua banca. Para. Esquece. Ela vai crescer, se você fizer bem, naturalmente. Não transforma a sua banca, o valor dela, em algo que te fique, sabe, que te faça sair da sua metodologia, da sua gestão, só porque você quer ver aquele número ali crescer. Você não está jogando um jogo de RPG, onde você tem que ficar subindo nível. Você está cuidando do seu dinheiro. Então, devagar e sempre. Valeu?